Eu fui desafiado a estar dando a palavra aqui hoje. Você pode deixar as luzes ligadas, por favor, Deveza. Eu senti, estava orando para poder estar pregando aqui nessa noite algo de Deus. E eu senti algo de Deus realmente. A palavra que eu gostaria de comentar com vocês hoje, o tema dela é: fica ligado, você realmente é cristão? Forte. Eu gostaria, gente, de pedir para você abrir o seu celular na sua Bíblia. Hoje a gente vai passear pela Bíblia, a gente vai ler vários versículos abençoados. Não são tão vários assim, mas vários versículos abençoados. Eu gostaria que você abrisse para mim agora, por favor, em João 3. João 3. João 3, 3. Isso aqui está funcionando? Tá? Não tá, mas aí vocês vão me acompanhando aí. João 3, 3 a 6 diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Jesus, pela vida de cada um que está aqui. Eu te peço, Deus, para que em nome de Jesus, Deus, o Senhor venha estar guiando, o Senhor venha estar abençoando essa palavra, Deus, para que nós sejamos, em nome de Jesus, Senhor, guiados por Ti, que nós sejamos abençoados por Ti, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor venha estar, Senhor, me usando e que eu venha estar sendo vaso Teu nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Gente, de um tempo para cá, a gente tem falado muito sobre, o pastor Arturo tem pregado, né, sobre tudo ou nada, sobre ateísmo funcional, ele pregou também já faz um tempo. E eu gostaria de perguntar para vocês, o que eu gostaria de alertar aqui para a gente nessa noite, é se nós estamos verdadeiramente vivendo aquilo que fomos chamados para viver, aquilo que fomos chamados para estar aqui. O que eu gostaria de falar com vocês é que a glória de Deus, ela é algo que foi dado para todos nós. A glória de Deus, ela é algo que foi derramado para todos nós alcançarmos. O ser filho de Deus não é para um ou para outro, ele é para todos nós. A palavra que eu tenho para dar aqui hoje não é para líder, não é para pastor, não é algo que só eu tenho que viver, o pastor Arthur, a pastora Bianca, a minha esposa. Não é só algo que um líder tem que viver, ou alguém que já está na igreja há muito tempo, mas é algo que, quando nós nos estabelecemos como cristãos, nós temos que nos proporcionar a viver aquilo. E nós vemos que, desde o princípio da palavra de Deus, desde o princípio de tudo, Deus ele já queria se conectar com o seu povo. Deus ele criou um jardim. Na palavra de Deus diz que, quando ele criou o jardim, ele mesmo plantou o jardim pensando em se conectar com a gente. Então, nós vemos que Deus se importa com o seu povo. Nós temos um versículo aí em Romanos 8, 38 e versículo 39, que diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada pode nos separar do amor dele. Tudo nos leva para esse amor dele. Quando nós decidimos ser filhos de Deus, esse amor ele toma o nosso coração e nada pode nos separar dele. E nós vemos que Deus, na sua palavra, ele nos capacita a sermos filhos. Deus, ele é um Deus tão bom que ele não só nos deu a oportunidade de sermos filhos, como ele também nos capacita a isso.
Ele também nos leva a sermos filhos. Então nós vemos lá em Salmo 139, 13, diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste desde o ventre da minha mãe. Deus estava pensando na gente desde o início dos tempos. Ele já sonha com a gente. Em Isaías 41, 12 diz: aos que pelejarem contra ti, está falando sobre você. Deus está falando: aqueles que pelejarem contra ti, buscá-lo-ás, porém não irá te achar. Aqueles que quiserem brigar com você, eles vão te buscar e não vão te achar. Serão reduzidos a nada e a coisa nenhuma de valor. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Então Deus, Ele tem promessas. Deus, Ele está o tempo inteiro nos ajudando a caminhar com Ele, nos ajudando, nos capacitando. Em Jeremias ele diz: eu sei que pensamentos têm ao vosso respeito. Então, ele diz: pensamentos de bem e não de mal, de paz, para vos dar o fim que desejais. Deus está o tempo inteiro prometendo coisas. 1 Coríntios: não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana. O que quer dizer isso? Deus, na sua infinita sabedoria, já pensou: cara, eu não vou trazer sobre nenhum deles, sobre nenhum de nós, um jugo maior do que eles podem aguentar. Então toda tentação, tudo que vem sobre nós, Deus já sabe que nós podemos vencer. Por isso que em Coríntios diz: não vem nenhuma tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Romanos 7, 15 e 19: porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Muitos veem esse versículo como uma desculpa para pecar. Eu já vi algumas pessoas falando assim: pastor, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo, assim como Paulo diz lá em Romanos, então eu não consigo vencer, eu não consigo. Mas nós vemos Paulo, ele fala sobre isso no capítulo 7, ele quebra isso no capítulo 1, falando: mas agora nós somos filhos de Deus, mas agora nós somos capazes. Então no versículo 8 ele diz: agora pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Se nós formos estudar mais profundamente o versículo 7, ele está falando do que o pecado, do que a lei nos subjugava, mas ele fala: agora vocês, em Cristo Jesus, têm força para vencer. Então nós vemos aqui, em todos esses versículos, que Deus, Ele nos ajuda, Ele nos capacita, Ele não nos deixa passar por coisas maiores. Então eu quero que você leve isso para o resto da palavra. Por quê? Porque tudo que eu falar aqui, quando vier na sua cabeça assim: não, mas isso não é para mim, não, mas isso aí é para o pastor, não, mas eu não consigo, não, mas... na Bíblia diz que nós conseguimos, na Bíblia diz que nós somos capazes, na Bíblia diz que nós já fomos capacitados a viver isso, amém? O primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre santidade ao Senhor. O tema da palavra é: fica ligado, você realmente é cristão? O primeiro ponto para nós sabermos se realmente somos cristãos ou não é termos santidade ao Senhor. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus maravilhoso, e Ele merece um povo santo. Ele não só quer, como Ele merece pessoas santas que sigam a um Deus santo. Na palavra de Deus diz em 1 Pedro 1, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Então, a primeira coisa é sermos santos, buscarmos santidade, assim como Deus é santo. Como Deus é santo, nós devemos buscar isso. Nós vemos desde lá atrás, na época de Moisés, Deus já querendo puxar santidade para o seu povo, já querendo separar um povo que fosse somente dele, santo só dele, um povo separado.
Nós vemos isso. Então nós vemos lá em Êxodo 19, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Deus está falando, vocês serão meus dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falará ao povo de Israel. Logo depois Deus se importava tanto com santidade, que a gente vê lá em Êxodo 28, ele levanta um sacerdote, ele levanta o pastor daquela época, ele fala, eu quero que você faça uma chapa de ouro, que vai ficar grudado na testa do sacerdote. Sabe quando a gente fala assim, está querendo chamar a atenção, coloca uma melancia na cabeça. É porque é o local que as pessoas primeiro veem. É o local que mais chama a atenção na gente. E Deus fala, coloca na testa dele. Também farás uma lâmina de ouro puro e gravuras de sinete escrito, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. E você porá isso na testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade, as coisas santas que os filhos de Israel consagrarem. Mas lá na frente ele fala, sempre estará sobre a testa de Arão, para que ele seja aceito perante o Senhor. Isso nos leva a entender que a santidade é um passo que deve ser tomado para nos aproximarmos do Senhor. Até porque a gente leu que sem santidade não veremos a Deus. Então a santidade ela é algo que não tem como você substituir. A santidade ela é algo específico de Deus. A santidade é algo que Deus fala, eu quero que você tenha. Nós vemos lá em Tito 1, versículo 11 a versículo 14. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Vamos voltar aqui um pouco. Deus fala, porquanto a graça de Deus se manifestou para salvar todos os homens. Então a graça ela veio para que todos os homens pudessem ser salvos. Não só mais um povo específico, não só mais o povo de Israel, mas agora todos os povos. Nós podemos ser chamados de filhos de Deus, salvos, porque essa graça foi nos dada. Mas Deus ele coloca algo dentro disso. Ele fala que essa graça que nos foi dada, de graça, porque nós não poderíamos pagar por isso, ela nos foi dada para nos educar, para nos ensinar. Então ele fala, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Então, quando nós aceitamos essa graça que ela nos salva e que ela nos torna filhos de Deus, ela também nos traz ensino de nos tornarmos santos. Em Tito 3, ele fala assim, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Correto? Parou aí. Ele nos salvou. Só que logo depois desse nos salvou, você está acompanhando aqui comigo, ele fala, mediante. Mediante significa que há algo que você deve fazer. Então você só recebe o seu telefone mediante pagamento. Quer dizer, você só vai receber aquilo quando você puder fazer algo. A graça ela é de graça. Nós nunca poderíamos pagar por isso. Mas imagina comigo que hoje o Elon Musk chegasse aqui para você e falasse assim, olha, eu sei que você não consegue me pagar, mas eu quero te dar uma mansão, um carro, eu quero te dar várias coisas aqui para você viver como um milionário. Eu vou te entregar um cartão de crédito, eu vou te entregar tudo para você viver como se você fosse eu.
E você fala assim, cara, mas eu não posso pagar por isso. Ele fala, não, mas eu sei que você não pode pagar. Eu sei que você não pode pagar. Mas eu também não vou te entregar de mão beijada. Eu vou te entregar algo que você paga da forma que você puder. Então, se você recebe um salário mínimo, você me dá o seu salário mínimo todo mês. Mas, cara, eu nunca poderia pagar para viver uma vida dessa. Não, você não pode. Mas eu quero te ajudar, eu quero te abençoar. Você vai viver como eu vivo. Você vai ter o nome que eu tenho. Você vai ter o cartão de crédito que eu tenho. Você vai poder comprar o que você quiser. Mas todo mês você tem que me dar o seu salário. O mês que você não me entregar aquele salário, ou se você decidir não me pagar mais, eu vou ter que pegar essas coisas de você. É uma forma muito chula, muito sem graça, por assim dizer, de explicar a graça de Deus, mas é um exemplo. Então Deus fala, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia Ele nos salvou. Mas Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O salário mínimo que nós temos que pagar para Jesus, o salário mínimo que nós temos que entregar para Ele todo mês, falando, Jesus, está aqui. Eu sei que eu sou filho, eu não mereço, mas está aqui o meu salário mínimo. É o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós subimos em Tito 2, o versículo anterior. É o educar-nos pela fé. É o viver de forma regenerada, renegada e a piedade e as paixões do mundo. Renegar é decidir falar não. Eu decido falar não às paixões desse mundo. E a graça me ensina isso. Nós lemos lá em Apocalipse 3, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quando nós nos proporcionamos, sabe quando a gente fala aqui no curso do BOP, eles falam, ninguém te chamou aqui, ninguém te convidou a estar aqui, você veio por a sua livre e espontânea vontade. Quando nós nos entregamos a ser cristãos, ninguém está nos obrigando. Nós estamos nos entregando por livre e espontânea vontade. Mas quando nós vivemos e nos dizemos, falamos que somos cristãos, mas não vivemos de forma regenerada pelo Espírito Santo, renegando as paixões desse mundo, nós estamos sendo mornos. E Deus está a ponto de nos vomitar de sua boca. Um cristão, ele precisa ser santo. Um cristão, ele tem a necessidade, não é um querer, não é um poder, é necessário que nós sejamos santos. Amém? O segundo e último ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre um cristão. Na Bíblia diz algumas vezes, eles serão conhecidos por. Então, muitas vezes, aqui no mundo natural, quando nós nos tornamos cristãos, algumas pessoas falam assim, você é crente, está xingando? Então o que quer dizer? Quer dizer que existe um parâmetro, quer dizer que existe algo ali que entra na mente das pessoas, do nosso dia a dia, que fala, quando essa pessoa ela é crente, ela abre mão disso, disso e disso. E nós muitas vezes nos apegamos a esses padrões terrenos e nos esquecemos dos padrões celestiais. Então, a pergunta que eu tenho para você é o que Deus diz sobre serão conhecidos por. Eu não quero saber o que o mundo diz. Você será conhecido como cristão por parar de fumar, parar de beber, parar de xingar, parar de se relacionar. Tá ok, algumas coisas dizem na palavra de Deus,
mas nem tudo que eles aplicam como cristãos se aplica ao que Deus diz. E hoje eu quero passar para vocês o que Deus diz que cristãos fazem. O que a palavra dele diz que cristãos fazem. Em Tito 1 diz assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas negam por suas obras. São detestáveis, desobedientes e incapazes de qualquer boa obra. Então são homens, mulheres, cristãos, que falam: eu sigo a Jesus, eu sou cristão, eu sou evangélico, lá da igreja do pastor Raposo. Quem já viu esse vídeo? Eu sou evangélico. Eu sou evangélico, eu sou. Aí tem lá a Bíblia do lado da cama. Nunca lê, está lá pegando poeira, mas tem a Bíblia do lado da cama. Eu sou evangélico. Aqui está falando, eles afirmam que conhecem a Deus, mas os negam por suas obras. Eles falam com sua boca que seguem a Deus, mas com aquilo que fazem, eles afirmam completamente que são detestáveis, desobedientes e incapazes. Nós, muitas vezes, esses homens, não nós, em nome de Jesus, que se encontram nessa situação, eles cantam: vem aqui, só tu és santo, levanta a mão, fala: ô Jesus, me enche. Vai lá, lê um versículo por dia, ora, tem o seu GC, trabalha no ministério, está aqui todo dia, todo culto, chega meia hora antes todo culto, mas os nega o conhecer a Deus com as suas obras, nega o conhecer a Deus com aquilo que faz no dia a dia. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa, amém? A primeira coisa que eu vejo a Bíblia falando, que os serão conhecidos é pelo amor. Então nós vemos em João falando: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nós vemos muitas vezes, nós não podemos ser assim, pessoas que não liberam perdão, pessoas que falam mal do amiguinho nas costas, fica fofocando, estragando amizades, pessoas que dizem que são cristãos, mas não cumprem esse mandamento. Jesus está falando: me conhecerão, saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Se tiverdes amor uns pelos outros. A segunda coisa que eu vejo é por serem perseguidos. Meu Deus, pastor, está repreendido. Não é isso que a palavra de Deus diz. Em Mateus, nós vemos assim: cuidado com os homens, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, e por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para que deis testemunho a eles e aos gentios. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Ah, pastor, eu não quero ser odiado por ninguém. Mas aqui na Bíblia diz que os cristãos serão conhecidos por serem odiados pelo nome de Jesus. Deixa eu me encontrar aqui, gente. Só um segundo. Gentios serão odiados por causa do meu nome, mas aquele que persevera até o fim será salvo. E não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então o que Jesus está falando? Não tema aqueles que falam: eu vou te matar pelo que você está pregando, porque eles matam o corpo e não a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Portanto, todo aquele que me confessa diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu.
Na Bíblia diz que nós seremos sal e luz. Sal e luz incomodam. Sal e luz não ficam ali quietinho. Na palavra de Deus está falando que nós seríamos perseguidos, odiados por certas pessoas. Que se nós negarmos a Deus perante os homens, Ele vai nos negar. Nós temos que ter um coração de falar, proclamar que somos cristãos. Muitas vezes, eu vou dizer por mim, já me encontrei em uns lugares que eu falava, falar que eu sou crente aqui, meu Deus, me deixa quieto no meu canto. Mas quando nós fazemos isso, quando nós nos escondemos como cristãos, quando você vê alguém fazendo alguma coisa, você está, por exemplo, numa roda de amigos da igreja, e os amigos começam a contar piada indecente, a galera vai tudo beber junto, fumar. Na igreja tem de tudo, gente. Mas nós não nos posicionamos. Não, eu não faço parte disso. Dá licença, eu não faço parte disso. Quando nós não fazemos isso, nós estamos sendo omissos. Estamos nos escondendo. Estamos, de certa forma, internamente, negando aquilo que somos. Negando Jesus em nós. Nós não podemos ser assim. Amém? Serão conhecidos por pregar. Mateus 10, Jesus enviou esses 12 e ordenou-lhes: não ireis aos gentios, mas entrareis nas cidades de samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso até agora é para eles, agora para nós. Indo, pregai dizendo: o reino do Senhor chegou. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai o leproso, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Quando nós nos encontramos em situações aonde podemos pregar e não pregamos, nós estamos internamente negando o ser cristão. Um cristão, você, eu. Você consegue se encontrar aqui? Você e eu devemos ser conhecidos por pregar, por evangelizar. Pastor, mas eu não sou evangelista. Mas aqui não está falando de evangelista, aqui está falando de cristão. Aqui está falando, eu conheci um Deus, eu recebi de graça e eu dou de graça. E eu dou de graça. Nós temos que pregar. Se você tem caminhado no seu dia a dia e não tem vivido uma vida de pregar o Senhor, de pregar Jesus, de falar, o reino do céu chegou. O reino do céu chegou. Você que está enfermo não precisa mais estar. Você que está sofrendo com opressão satânica, demoníaca, não precisa mais sofrer. Mas nós nos omitimos. Nos omitimos. Estamos na escola, no trabalho, e muitas vezes ninguém nem sabe que a gente é cristão. Sendo que nós deveríamos estar sendo sal e luz, dando de graça aquilo que a gente recebeu de graça. Nós temos que fazer isso. Nós seremos conhecidos por curas e milagres. E disse-lhes, essa foi uma das últimas, se eu não me engano, foi a última ordenança de Jesus para os discípulos antes de subir aos céus. Ele falou, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E estes sinais acompanharão os que creem. Presta atenção aqui.
Você crê em Jesus? Levanta a sua mão, você crê em Jesus? Amém? Amém? Amém. Esses sinais acompanham você? Porque aqui está falando que os que creem em Jesus, esses sinais acompanham. Então, automaticamente, por matemática pura e simples, se esses sinais não nos acompanham, vocês concordam comigo que tem alguma coisa errada. Porque se nós cremos e os sinais não nos acompanham, ou quer dizer que nós não cremos, ou quer dizer que nós não estamos fazendo o que deveríamos fazer como cristãos. Quais sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos aos enfermos, e estes serão curados. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Claro que a parte aqui de pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão mal, são situações específicas, isso não tem que te seguir no dia a dia, você não tem que ficar bebendo coisa envenenada, não é essa a ideia, mas nós vemos um caso na Bíblia onde Paulo pega, uma cobra pica ele, e os homens falam, você vai morrer em 3 horas, você está morto. E ele não morre. Então está falando de situações específicas, mas expulsarão demônios, falarão novas línguas. O falar em novas línguas é para todos. O falar em novas línguas é disposto para todos os cristãos. Imporão as mãos aos enfermos e esses serão curados. Mais uma vez, nós cremos em Jesus, esses sinais têm que nos acompanhar. Se esses sinais não nos acompanham, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Nós temos que ver pessoas machucadas na rua e tem que ver algo, tem que vir algo dentro de nós falando, eu recebi uma cura de graça, e eu vou orar, eu vou dar de graça. Eu vou dar de graça. Porque eu recebi de graça. Quantas vezes eu já fui curado. E essa cura vai ficar só para mim. Nós temos que ser conhecidos por curas e milagres. Nós temos que ser conhecidos por pregar a palavra de Deus. É para a gente chegar num lugar e o pessoal pensar assim, lá vem aquela pessoa que vai abençoar a minha vida. E muitos vão falar, lá vem aquela pessoa chata. Mas nós já sabemos que vamos ser perseguidos. Mas não podemos nos calar. Eu quero que você saia daqui nessa noite, sabendo, tendo a certeza de que essas coisas acompanham um cristão. E se essas coisas não fazem parte da sua vida, tem alguma coisa errada no seu caminhar como cristão. E você tem que rever coisas. Tem que rever coisas. Amém? A última coisa que eu gostaria de falar com vocês. Serão conhecidos por serem cheios da glória de Deus. Êxodo diz assim, e Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Quando desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por ter Deus falado com ele. Nós muitas vezes deixamos a oração, a leitura bíblica, o jejuar para os pastores e líderes. E aí não vivemos isso. E quando não vivemos isso, não somos cristãos. O orar e ler a Bíblia, o jejuar constante,
faz parte da vida de um cristão. Se um cristão não faz práticas de um cristão, ele não é um cristão. Se um cachorro, ele mia como um gato, ele não é um cachorro, ele é um gato. Alguém já viu um cachorro miar? Não faz parte da sua natureza. Faz parte da nossa natureza conhecer a glória de Deus. Conhecer a glória de Deus. Na Bíblia diz, em Eclesiastes, que todos nós temos a eternidade nos nossos corações. Nós, como cristãos, devemos ser nascidos do Espírito e viver pelo Espírito. Devemos ser cheios do Espírito Santo. Eu já vi muitos avivalistas, e gente, é um sonho meu, um dia eu vou viver isso em nome de Jesus. Não por quem eu sou, mas de estar tão cheio do Espírito Santo e da glória de Deus. Avivalistas que entravam em algum lugar, entravam em uma fábrica, entravam em um trem e eram expulsos desses lugares, porque as pessoas começavam a cair no chão arrependidas de seus pecados, pela presença que o acompanhava. Agora nós deixamos isso para os avivalistas, sendo que era para nós vivermos isso todos os dias. Era para eu e você chegarmos nos lugares e as pessoas falarem: meu Deus, que presença é essa? Que presença é essa? Que glória é essa? O resplandecer o rosto não é para ficar só na época de Moisés. O curar enfermos não é para ficar só na época de Jesus. O ser cheio da glória de Deus é algo constante. E essas coisas que nós fazemos aqui, elas se tornam muito mais fáceis, e nós somos guiados pelo Espírito Santo a viver, quando nós nos encontramos na glória dEle. Quando nós nos encontramos em oração, em leitura bíblica todos os dias. Se você não conversa, como, gente? Como que a Adriele vai chegar aqui e vai falar: gente, o pastor Ricardinho é o meu melhor amigo. É o meu melhor amigo. Meu Deus, não tem ninguém mais que se compara a ele. Tudo que ele fala eu sigo, tudo. Mas ela não fala comigo. Ela chega em mim e fala assim: pastor, você é o meu melhor amigo. Eu falo dele: mas quem é você? Eu não te conheço. Muitos de nós aqui nessa noite nos encontramos nessa situação com Deus, uma situação onde a gente fala: eu sou cristão, eu sou evangélico, eu vivo uma vida com Cristo, mas Deus fala: aparta de mim, porque eu não te conheço, eu não sei quem você é. E nós não podemos nos dizer cristãos, se nem Deus sabe quem nós somos. Se nem Deus sabe. Essas coisas que eu te falei, e eu vou terminar com isso. Depois eu vou ler um último versículo, mas essas coisas que eu te falei, como eu disse na introdução, elas não são difíceis. É uma constância, um dia a dia. Mas Deus, Ele é tão impressionante, gente, Ele é tão impressionante, que Ele fala: cara, você tem que carregar isso aqui todos os dias. E só se a gente tivesse que carregar aquilo ali todos os dias, a gente já está sendo abençoado por Deus, a gente já está recebendo de Deus, e já era para a gente estar feliz, mas Deus faz questão de vir e carregar junto com a gente.
Deus faz questão de vir e falar: meu filho, deixa eu te ensinar a curar, deixa eu te ensinar a orar, deixa eu te ensinar a largar as coisas desse mundo. Deus, Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ser salvos e pudéssemos ser santos e viver como cristãos. Essas coisas não devem ser difíceis quando nós entendemos que nós já recebemos em Cristo. Essas coisas já foram nos entregues em nossas mãos. Se você se converter hoje, pastor, hoje eu decido aceitar Jesus, essas coisas já podem fazer parte da sua vida. Já podem fazer parte, já devem fazer parte, porque quando é entregue em nossas mãos, é entregue um cartão de crédito, falando: você pode fazer todas essas coisas. Automaticamente nós somos capacitados por Jesus. Capacitados por Jesus. O primeiro passo, gente, para vivermos isso, é aceitar Jesus. Correto, nós aceitamos Jesus. Muitos aqui já aceitaram Jesus. Só que na Bíblia diz, em João, lá no primeiro versículo de todos: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nasce na água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. Pastor, é muito difícil. Talvez você ainda se encontre nascido e nascida na carne. Há um nascer em Jesus, há um batizar do Espírito Santo, há algo que nos capacita, que torna mais fácil. Amém? Nós temos que viver isso. E eu gostaria de finalizar lendo Atos 2. Atos 2, eles estavam orando para serem cheios do Espírito Santo. Eles estavam orando, buscando capacitação para saírem dali e irem fazer essas coisas que eu falei para vocês. Essas coisas aqui. Deus falou para eles: não saiam de Jerusalém até que desça sobre vocês o Espírito Santo. E eles começaram a buscar. E lá diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E apareceram uma língua como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada uma pousou. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Era o primeiro versículo. Eles estavam todos reunidos. Feche seus olhos nesse momento. Diminui essa luz aqui para mim, por favor, do projetor. Pode ficar de olhos fechados. Se você está aqui todo sábado, se você se diz cristão, cristã, um filho, um seguidor e uma seguidora de Jesus, e não vive essas coisas, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E nós só vamos achar isso em Jesus. Nós só vamos achar essa capacitação em Jesus. E eu não posso fazer isso por você. Você tem que, de olhos fechados agora, começar a falar com esse Deus. Talvez você fale para mim: pastor, eu nem sabia que era ser cristão, mas hoje eu sei, eu quero viver isso. Você tem que orar. Comece a falar com Jesus nesse momento. Não perca a oportunidade de sair daqui hoje um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão. Eu vou te dar 2 minutos para você poder orar no seu lugar, com as suas palavras. Jesus, Ele não se importa com as palavras que você usa.
O que Ele se importa é de você falar com Ele. Ele não se importa de você falar, ó Pai. Ele se importa de você abrir o seu coração, conversar com Ele. Converse com Jesus nesse momento. Não fique calado, não fique calada. Converse com Jesus, converse com Jesus. Você não veio aqui hoje à noite por acaso. Talvez Deus está te chamando, Ele está clamando. Eu quero você de volta. Eu quero que você viva de verdade o que eu tenho para você. De verdade, não é essa vida de cristão fajuto. Eu quero que você viva de verdade. Não fique calado. Jesus, eu oro nesse momento para que o Senhor venha estar, Deus, alcançando os nossos corações. Eu te peço agora, Deus, por intimidade, Senhor, por sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual, Jesus. Vem sobre nós nesse momento com sensibilidade espiritual. Derrama agora o teu óleo, Senhor. Faz, Senhor, cada um que está aqui nessa noite, que quiser sentir a tua presença. Cada um que quiser, Deus, sentir a tua presença. Vem nesse momento. Vem trazer arrependimento em nossos corações. Nos perdoa, Espírito Santo. Nos perdoa. Eu gostaria de chamar aqui na frente você que gostaria de se arrepender hoje. Você se ajoelhar ao altar de Deus. Aquele que me aceitar publicamente, eu o aceitarei publicamente. Aquele que me negar publicamente, eu o negarei publicamente. Você que hoje quer falar, pastor, eu quero mais santidade, eu quero viver essa vida de cristão, eu quero me derramar em saber o que é ser um cristão verdadeiro. Vem se ajoelhar aqui na frente. Não perca essa oportunidade.